O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula, começou seu terceiro mandato com a promessa de colocar o Brasil de volta no palco global. E essa visão coloca a política de não intervenção como um dos pilares da diplomacia brasileira. Eu acho que o Maduro é um problema da Venezuela, não um problema do Brasil. Lula defende que cada povo decida seu destino, rejeitando qualquer tipo de intromissão estrangeira nos assuntos internos de outras nações. Para o presidente, a crise venezuelana só vai se resolver com o diálogo entre os próprios atores políticos da Venezuela, sem ninguém de fora empurrando soluções prontas. Essa postura de não intervenção tem dado o que falar. Tem gente que apoia, dizendo que é respeito à soberania nacional e uma oposição clara à interferência estrangeira. Mas também tem quem critique, questionando se essa postura de Lula não seria uma forma de fechar os olhos para o governo Maduro. Apesar da tal política de não intervenção, a relação entre Brasil e Venezuela passou por algumas turbulências desde que o Lula voltou ao poder. Teve a reaproximação inicial, com a volta do diálogo diplomático e até visita do Maduro aqui no Brasil. Só que essa reaproximação esbarrou em diferenças e desconfianças de ambos os lados. O Lula tem falado abertamente sobre suas preocupações com a democracia e os direitos humanos na Venezuela, condenando perseguições políticas e a repressão contra quem é contra o governo. E claro que o Maduro não gostou, acusando o Brasil de meter o bedelho onde não é chamado e de dar as mãos aos Estados Unidos para criticar o chavismo. Essas desavenças mostram como a política na nossa região é complexa e como a integração latino-americana ainda enfrenta muitos obstáculos. E para aumentar a tensão, o grupo BRICS, aquele formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, entrou na história. Sob a liderança do Lula, o Brasil vetou a entrada da Venezuela no grupo. O argumento: a Venezuela não cumpria os requisitos democráticos para fazer parte do time. A resposta do Maduro foi imediata, acusando o Brasil de ceder à pressão dos Estados Unidos e de virar as costas para a amizade histórica entre os dois países. O Lula quer que o Brasil seja um jogador importante no mundo, defendendo a ideia de um mundo com vários polos de poder e a cooperação entre os países do Sul. Mas essa postura coloca o Brasil em cada saia justa, tendo que lidar com regimes autoritários e conciliar interesses completamente opostos. Essa treta toda com a Venezuela acabou expondo até as divisões dentro do próprio governo brasileiro. É claro que a postura do Brasil em relação à Venezuela não acontece no vácuo. Os Estados Unidos, o manda-chuva aqui do lado, tem pressionado o Lula para ser mais duro com o Maduro. Washington vê Caracas como uma pedra no sapato, uma ameaça à sua influência na região, e quer isolar o governo venezuelano no cenário internacional. O governo Biden quer que o Brasil rompa relações com Maduro, aplique mais sanções econômicas e dê apoio à oposição venezuelana. Mas o Lula, até agora, tem resistido à pressão, defendendo o diálogo como a única saída para a crise. Ele quer que o governo e a oposição voltem a conversar, com mediação internacional, para encontrar uma solução que seja pacífica e que dure. O Lula quer mostrar que o Brasil toma suas próprias decisões na política externa, defendendo uma visão multilateralista e sem amarras. Essa política de não intervenção e a busca por um papel de mediador na crise venezuelana são a cara da nova política externa brasileira do governo Lula. Depois de anos de amizade colorida com os Estados Unidos durante o governo Bolsonaro, o Brasil volta a seguir um caminho mais independente e multilateralista. Por um lado, essa vontade de ser protagonista no mundo é vista com bons olhos, já que pode ajudar a resolver conflitos e promover a paz e a cooperação entre as nações. Por outro lado, defender regimes autoritários como o da Venezuela e se aproximar de países como Rússia e China gera críticas. Falam que o Brasil está virando as costas para seus valores democráticos e se juntando ao time dos autoritários. A nova política externa brasileira ainda está engatinhando
e ninguém sabe ao certo quais serão os resultados a longo prazo. Quem sabe o Brasil consegue se firmar como um player global de respeito, capaz de conversar com todo mundo e mediar conflitos. A busca por uma solução pacífica para a crise na Venezuela coloca o Brasil em uma corda bamba, exigindo um jogo de cintura diplomático daqueles. O governo Lula precisa equilibrar a defesa da soberania com a promoção da democracia, conciliando o princípio da não intervenção com a necessidade de defender os direitos humanos. Não dá para o Brasil simplesmente fechar os olhos para as violações de direitos humanos e a repressão política na Venezuela, mesmo defendendo que cada país resolva seus problemas sem intrometidos. Como vizinho e com grande influência na região, o Brasil pode ser o mediador entre o governo e a oposição, construindo pontes para o diálogo e a reconciliação nacional. Essa postura exige coragem para enfrentar as pressões externas e as críticas internas, mas é essencial para construir um futuro mais justo e democrático para a Venezuela e para toda a América Latina. O futuro da relação entre Brasil e Venezuela é um ponto de interrogação, cheio de desafios e também de oportunidades. A política de não intervenção do Lula abre um caminho para a volta do diálogo e da cooperação entre os dois países. Só que as diferenças ideológicas e as pressões externas podem acabar atrapalhando essa reaproximação. A volta do diálogo diplomático e a disposição do Lula em conversar com Maduro são sinais positivos para superar a crise. Mas, no fim das contas, a volta por cima na relação depende da Venezuela querer fazer mudanças democráticas e respeitar os direitos humanos. Encontrar uma solução pacífica para a crise venezuelana é como descascar um abacaxi, mas é essencial para a estabilidade e o desenvolvimento da nossa região. A diplomacia, o diálogo e a busca por soluções pacíficas são os únicos caminhos para um futuro melhor para os dois países e para toda a América Latina.